Essas são algumas das minhas piadas favoritas. Talvez você não vá achar engraçado como eu acho, e tudo bem, porque eu tenho um senso de humor meio esdrúxulo mesmo. Mas além de achar essas piadas engraçadas, eu gosto delas porque elas me fizeram pensar também. Me botaram uma pulguinha atrás da orelha. O cara tá dirigindo na zona rural e começa a chover, ele se perde. E aí ele para numa fazenda para pedir informações. Quando ele estaciona, ele vê que o fazendeiro está sentado na varanda e tem um buraco no teto da varanda e está caindo água, pingando em cima do fazendeiro. Então o motorista chega, pede informações e depois ele pergunta, olha, mas por que tem um buraco aí que está caindo água em cima de você? E o fazendeiro diz, esse buraco tá aí faz muitos anos já. Aí o motorista pergunta, tá aí, por que você não conserta? E o fazendeiro responde, não, é que quando tá chovendo não tem como consertar, né? E o motorista pergunta, tá, então por que você não conserta quando não tá chovendo? E o fazendeiro diz, não, porque quando não tá chovendo não pinga, daí não precisa de conserto. O Sherlock Holmes e John Watson foram acampar. Eles arrumaram a barraca deles, a céu aberto, e foram dormir. De repente, no meio da noite, o Sherlock acorda, cutuca o Watson e diz, Watson, olha para cima e me diz o que você vê. O Watson olha e diz, eu vejo milhões e milhões de estrelas. O Sherlock diz, e o que você deduz disso? O que é que isso significa? O Watson responde, bom, se tem milhões de estrelas e pelo menos algumas delas têm planetas, é muito provável que tenha planetas que são parecidos com a Terra. Mesmo que haja poucos planetas parecidos com a Terra, é muito provável que em algum deles tenha vida. E o Sherlock então responde, não, Watson, seu idiota, isso significa que roubaram nossa barraca. Tem umas que são mais longas, mas antes eu vou contar umas bem curtinhas. O cara chega no médico e diz, doutor, olha, quando eu faço esse movimento com a minha mão dói. E o médico fala, então não faça esse movimento com a sua mão. Se você der um fogo para um homem, ele vai ficar quente por um dia. Agora, se você botar fogo no homem, ele vai ficar quente pelo resto da vida. Essa é uma frase do Terry Pratchett. O presidente está no meio de um comício e aí ele fala o seguinte, agora não tem mais racismo no Brasil. No nosso governo não tem mais racismo no Brasil. E aí todo mundo aplaude. Mito, mito. Aí ele fala, agora não vai ter mais brancos e pretos. Seremos todos verdes, tá certo? E aí a galera aplaude. Mito, mito. Agora, os verde claro pode vir aqui pra frente e os verde escuro que fique lá pra trás, tá ok? Uma mariposa entra no escritório de um pediatra. Aí ela fala assim, doutor, eu preciso de ajuda. O médico fica surpreso e fala, não, tudo bem, mariposa, como é que eu posso te ajudar? A mariposa fala, olha, doutor, às vezes parece que a vida é pesada demais para carregar, sabe? Eu às vezes não consigo ver o sentido das coisas e eu não sei como agir. E o médico diz, puxa, isso é muito difícil, né? E a mariposa diz, não, e eu casei com o amor da minha vida, mas aí ela engravidou e teve um filho, e o filho era igual ao meu melhor amigo. E aí até hoje eu não sei, eu fico pensando, será que ela me traiu? Será que era tudo coisa da minha cabeça? Eu não sei, seu doutor, é muito difícil. E o médico fala, puxa, isso é pesado, né? A mariposa fala, não, doutor, isso destruiu não só o meu relacionamento, destruiu toda a minha vida. Minha esposa ficou na Europa, eu perdi o meu melhor amigo, ele tentou até reatar relações comigo, mas eu não conseguia. E eu tô me tornando velho e amargo. E o doutor fala,
Não, mas olha, assim, eu super entendo que você tá passando por um momento difícil, mas olha só, mariposa, eu não sou psiquiatra, eu sou pediatra. E a mariposa fala, não, não, eu sei, eu sei. E o médico fala, tá, então por que você entrou aqui? E a mariposa fala, porque a luz estava acesa. O cara era um workaholic, ele trabalhava muito no escritório. E aí ele conseguiu uma vez assim no ano tirar um dia de férias. E ele foi na praia. E quando ele estava na praia, ele viu um pescador chegando num barco assim. E aí ele puxou papo com o pescador e perguntou: "Nossa, cara, quanto peixe você está trazendo aí? Quanto tempo levou para você pegar esse peixe todo?" E o pescador disse: "Ah, levou um pouco mais de uma hora." Aí o cara do escritório falou: "Pô, só uma hora? Então por que você não ficou mais tempo pescando? Não pegou mais peixe?" E o pescador falou: "Não, pra mim e pra minha família, esse tanto de peixe aqui tá ótimo." Aí o cara do escritório falou: "Tá, mas se levou só uma hora, então o que você faz com o resto do seu tempo?" E o pescador respondeu: "Olha, eu durmo até tarde. Daí eu vou pescar um pouco, brinco com os meus filhos, tiro um cochilo com a minha esposa, depois eu dou uma caminhada pelo meu bairro, tomo um golinho de vinho com meus amigos, a gente toca um pouco de violão. Eu faço bastante coisa." Aí o cara do escritório falou: Não, 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 olha só, eu tenho formação em empreendedorismo e administração e eu posso te ajudar. Você vai fazer o seguinte, ó, você pode passar mais tempo pescando e aí com o lucro você compra um bote, um barco maior. Aí com o lucro desse barco maior você vai comprando mais barcos até você formar uma frota de barcos pesqueiros. A partir daí você pode cortar o intermediário. Ao invés de vender o peixe para uma pessoa que vai revender o peixe depois, você pode você mesmo controlar o produto e a distribuição, fazendo um mercado para vender os seus peixes. De repente até abrir mais filiais. E aí você teria que se mudar para São Paulo, né? E aí depois até, quem sabe, para Nova York, conforme o negócio for crescendo, se ele se tornar internacional, de lá de Nova York você pode controlar todo esse complexo que você está construindo. Aí o pescador olhou e pensou e disse: Tá, mas quanto tempo isso vai levar? E o cara do escritório falou: Não, isso depende da economia, mas eu acho que entre 15, 20, talvez 25 anos no máximo você consegue. O pescador respondeu: Tá, mas e daí o que acontece? Aí o cara do escritório sorriu e disse: Ah, daí vem a melhor parte. Quando chegar a hora certa, você abre a sua empresa para o mercado de ações, vende as ações da sua empresa e vai ganhar milhões. E o pescador disse: Ah, milhões. Tá, e daí? Aí o cara do escritório disse: Ah, aí você pode se aposentar, pode morar na praia, pode dormir até tarde, passar uma horinha pescando, brincar com seus filhos, tirar um cochilo com a sua esposa. Você pode dar uma caminhada pelo seu bairro, tomar um golinho de vinho, tocar violão com seus amigos. Essa é bem velha, bem conhecida, inclusive porque ela tá no Watchmen, mas eu acho que vale a pena contar de novo para quem não conhece. O cara chegou no médico, esse não era uma mariposa, era um cara mesmo. Ele chegou no médico e disse: Doutor, eu tô muito triste, não tenho motivação para fazer nada, a vida não faz sentido, eu olho para a existência, ela parece um imenso vazio. E o médico disse: Não, mas isso é normal, todo mundo passa por isso, as pessoas têm, às vezes, esse tipo de problema. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. O palhaço Pagliatti tá na cidade e o show dele é muito engraçado, é muito divertido. Ó, vai lá e assiste o show dele que não tem erro, você vai sair de lá se sentindo mais leve, mais feliz. E o cara respondeu: Mas doutor, eu sou o palhaço Pagliatti. Um amigo meu me contou que ele estava andando de carro e o carro dele quebrou pertinho de um mosteiro, onde viviam vários monges. Ele foi lá, bateu no mosteiro, disse: Olha só, meu carro quebrou, vocês podem me ajudar? E já era tarde da noite, os monges acolheram o cara, deram comida para ele, deram um lugar para ele dormir, e quando ele foi dormir, ele ouviu um barulho muito estranho. E o cara ficou curioso, né? Ficou pensando: o que será que faz esse barulho? Bom, no dia seguinte ele acordou, o carro dele estava consertado, novinho, e aí ele, agradeceu muito os monges e disse: Olha, muito obrigado, não tenho nem palavras para agradecer, mas eu queria perguntar uma coisa. Ontem de noite eu ouvi um som muito estranho e eu fiquei curioso, queria saber o que é.
E os monges disseram para ele: olha, infelizmente a gente não pode te contar, porque você não é um monge. Tudo bem, aceitou, né? Agradeceu, foi embora. Muitos anos depois, o carro dele quebrou de novo, mais ou menos ali perto do mesmo lugar. E aí ele lembrou desse mosteiro e foi lá, bateu, pediu ajuda. E os monges lembravam dele. Disseram: ah, poxa, claro, entra aqui. Era tarde da noite, eles deram comida para ele, deram um lugar para ele dormir. E no meio da noite ele ouviu de novo aquele mesmo barulho. O cara ficou doido. Meu Deus, o que é isso? De onde é que tá vindo esse barulho? No dia seguinte ele acordou, o carro dele estava consertado. Ele agradeceu e disse: pô, cara, de novo vocês me ajudaram, muito obrigado. E os monges disseram: não, imagina. E ele disse: não, mas eu queria saber. Eu tô morrendo de curiosidade. Eu ouvi de novo um som igual da outra noite que eu estava aqui. Vocês poderiam me dizer de onde é que está vindo aquele som? E os monges disseram: olha, infelizmente a gente não pode te dizer porque você não é um monge. Aí ele disse: tá, e se eu quiser ser um monge então, para descobrir isso? O que eu tenho que fazer? Aí eles disseram: para ser um monge, você precisa contar quantas folhas de grama tem em toda aquela floresta, quantas pedrinhas tem em toda a areia daquela praia e quantas pessoas já contaram a piada do palhaço Pagliatti. O cara estava obstinado. Ele disse: ok, então, vamos lá. E aí ele foi para a floresta. Passou muito tempo, contou todas as folhas de grama. Ele foi para a praia e contou todas as pedrinhas da praia. Aí ele assistiu todos os vídeos do YouTube, todos os podcasts e livros e shows de comédia para ver quantas pessoas tinham contado a piada do palhaço Pagliatti. Depois de muitos anos ele voltou, já estava bem velhinho, e disse: eu descobri tudo o que vocês pediram que eu descobrisse. Tem 145 trilhões, 236 bilhões, 284 milhões, 232.814 folhas de grama naquela floresta. Tem 231 quadrilhões, 281 trilhões, 219 milhões, 999.122 pedrinhas na areia daquela praia. E tem aproximadamente 428 milhões de pessoas que já contaram a piada do palhaço Pagliatti. Os monges sorriram e disseram: parabéns, você foi aceito, agora você é um monge, você é um de nós. Nós vamos te mostrar o caminho para que você veja o que fez aquele som. Deram para ele várias chaves e levaram ele numa porta. Era uma porta dourada. Aí ele abriu com a primeira chave e encontrou a segunda porta, que era uma porta inteira de ametista. Ele abriu e apareceu a terceira porta, que era uma porta inteira de rubis. Ele usou a terceira chave, abriu, chegou na quarta porta, que era uma porta inteira de diamantes. Ele abriu, chegou na quinta porta, que era uma porta inteira de esmeraldas. Ele abriu e lá dentro ele encontrou e ficou maravilhado com o que é que estava fazendo aquele som que ele ouviu tantos anos atrás. Mas ele não pôde me contar o que é, porque eu não sou um monge.